Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Vocês se lembram do significado dessa saudação? Eu gosto sempre de lembrar, né? A graça é o poder de Deus para sermos os filhos que Deus deseja que nós sejamos. Recebemos poder para isso. A paz foi conquistada por Cristo lá na cruz. Lá na cruz, Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado e, através do seu perdão, eliminou a nossa inimizade com Deus. Agora temos acesso ao nosso Deus. A misericórdia é porque continuamos sendo pecadores. Então, nós precisamos da misericórdia de Deus quando nós não usamos a graça como nós deveríamos. Temos o poder, mas nem sempre usamos, e aí nós temos a misericórdia em nosso favor. Misericórdia é essa que, segundo a palavra de Deus, se renova a cada segundo da vida. Graça, misericórdia e paz. Vamos continuar o nosso estudo, que na verdade eu estou introduzindo, e a introdução continua hoje. Eu quero deixar algo bem solidificado na nossa mente a respeito da questão da interpretação das Escrituras. Mas antes disso nós vamos orar. Amado Deus, louvamos o Teu nome. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia. Graças à Sua misericórdia, ó Pai, nós sempre recebemos mais e melhor do que nós merecemos. Na verdade, a Tua palavra diz que nós merecemos, ó Pai, o inferno. O salário do pecado ainda é a morte. Mas graças ao Senhor Jesus, nós vamos desfrutar a eternidade ao Teu lado e a cada dia, ó Pai, recebemos o Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção, por pura misericórdia. E Te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecemos também pela Tua palavra. É o Senhor falando conosco, é o Senhor nos instruindo, é o Senhor nos admoestando, é o Senhor nos consolando, ó Pai querido, com as Tuas promessas. E o Senhor demonstrando a Tua soberania sobre todo o universo, mostrando, ó Pai querido, aquilo que ainda vai acontecer. E a prova, ó Pai, de que tudo que a palavra disser ou diz que ainda vai acontecer de fato, são as promessas que o Senhor também fez no passado e já se cumpriram. O Senhor é um Deus que dirige a história. O Senhor é um Deus que controla tudo e todos, ó Pai querido. Por isso o Senhor é Deus, único e verdadeiro. Clamo pela atuação do Seu Santo Espírito na minha vida, não permite que eu fale nada que não venha do Senhor, e que esse mesmo Espírito, ó Pai querido, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, e produza, ó Pai querido, em nós aquela alegria, aquela bem-aventurança que o Senhor prometeu. É a minha oração de gratidão e de pedido em nome do Teu Filho. Amém. Nós vamos falar sobre Israel e a grande tribulação. Nós já falamos sobre Israel na grande tribulação, mas agora nós vamos falar das nações e também Israel. E ao falar sobre isso, nós vamos falar do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse mostra o que vai acontecer no planeta Terra de maneira mais detalhada no futuro, não é? Mas antes disso, eu quero ler um trecho desse livro. É um excelente livro, tá bom? É um livro do pastor Edson Naves. Ele foi professor tanto no Seminário Batista Regular quanto no Palavra da Vida. E ele escreveu esse livro, muito bom, como eu disse, tá bom? Vale a pena ler detalhadamente, não é? E eu quero ler duas páginas rapidinho sobre essa questão da importância da interpretação correta das Escrituras. Então, vocês vão ter que prestar atenção, né, porque eu não digitei, mas eu quero que vocês ouçam, tá bom? Ele fala o motivo pelo qual existe
várias posições escatológicas. E ele diz qual é o centro, qual é a discussão real, né? Quando nós tratamos sobre isso, que é aquilo que eu tenho falado na semana anterior, que tem a ver com a nossa hermenêutica, tem a ver com a questão de interpretação. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, o problema é a interpretação. Então, pode ser que uma pessoa acredite na Bíblia como sendo a palavra de Deus inerrante, mas a interpretá-la de maneira diferente daquilo que Deus deseja que ela interprete, a conclusão dela não é a palavra de Deus. Entende? A conclusão não é inerrante. A Bíblia é, mas o problema é o ser humano. É interessante, né? Que muitas religiões, muitas seitas, usam a Bíblia para explicar aquilo que eles acreditam. Então, prestem atenção, por favor, porque é extremamente importante. Ele vai mostrar que, não lidando com isso, não tem como se debater esse assunto. Então, ele começa dizendo assim: as posições escatológicas, por assim dizer, estão divididas em dois assuntos maiores, dos quais 2 assuntos menores são derivados e consequentes. Os 2 assuntos maiores são o arrebatamento da igreja em relação à tribulação e o milênio. Então, ele fala aqui, em falar sobre o futuro, os 2 assuntos maiores são a igreja e a grande tribulação e o milênio. Isso é, Jesus vai reinar literalmente, fisicamente ou não. O primeiro assunto, o arrebatamento da igreja, pode ser aceito como parcial, midi-tribulacional, pós-tribulacional e pré-tribulacional. Então, o parcial é as pessoas que acreditam que só serão arrebatados os fiéis. Quem estiver brincando de ser cristão, ou se estiver brincando com o pecado, ou se na hora do arrebatamento estiver pecando, então ele não vai. Esse é o parcial, né? Então, tem o midi-tribulacional, aquele que acredita que a igreja vai passar por metade da tribulação e a outra metade mais intensa vai ser arrebatada. Pós-tribulacional, a igreja passa por toda a tribulação, ok? E pré-tribulacional, que a igreja vai ser arrebatada antes, né, da grande tribulação ou daqueles 7 anos. E ele continua dizendo, né? E a igreja passará ou não pela tribulação, e se a tribulação é um período específico de tempo ou não. Quanto ao milênio, a questão se divide em se a volta do Senhor Jesus Cristo será antes do milênio, um período literal de 1000 anos, ou se realmente não haverá esse período específico, tendo como convicção de que o milênio é simplesmente um período compreendido entre as 2 vindas de Cristo, a primeira e a segunda no futuro. Há um grupo que será mencionado no livro, eu não vou mencionar, a gente já mencionou algumas vezes, não é? Mas vai ser mencionado, e é quase extinto, por assim dizer, dos pós-milenistas, que acreditam que Cristo viria após o milênio, somente para julgar a humanidade e estabelecer novos céus e nova terra. Agora, prestem atenção, porque eu falei sobre isso na semana passada. O autor não se sente confortável com essa questão de diversas posições, uma vez que a origem das informações é uma só, a Bíblia. A questão real é a hermenêutica. Essa é a questão geral. E exegética, e não temática. Então, a questão toda
envolve em interpretar as Escrituras e interpretar as palavras e a gramática. Essa é a questão. Então, quando você for conversar com alguém que tem uma posição diferente, a questão não é, tá bom? O tema. A questão não é se é milênio, se é tribulação. Essa não é a questão. A questão é, peraí, qual é o seu método de interpretação? Esse é o problema. E se o método de interpretação não for, entre aspas, mudado em relação à discussão, se a pessoa não assumir o mesmo método de interpretação, não tem como harmonizar, não tem como aceitar. Então, eu tenho que entender se o meu método de interpretação é o correto, se a hermenêutica é correta. Então, eu vou ficar debatendo a hermenêutica, vou ficar debatendo. Bom, a sua interpretação, ela é histórica, ela é literal, ela é gramatical, ou a sua interpretação é figurativa, é figura de linguagem. Bom, se a sua é uma e a minha é literal e a sua não é literal, não tem como chegar a um ponto denominador comum, porque a interpretação é outra. Então, a discussão vai ficar nisso. Não dá para entrar no tema sem a gente acertar essa questão da interpretação das Escrituras. Por que eu estou falando isso, irmãos? De novo, né? Nós vivemos num período da igreja em que vários assuntos, as pessoas se sentem à vontade, né, em ter uma posição diferente da outra, mesmo se chamando evangélico. Por exemplo, a salvação se perde ou não se perde? Um assunto extremamente importante. E a gente sente, não, tudo bem, se a pessoa crê nisso ou crê naquilo, somos todos irmãos. Isso é errado. Entende? É pela graça, é por obras, graça mais obras. E existem outras posições mais. Então, nós aqui da IBNA, nenhum membro deve se sentir confortável, né, em esse conceito de, bom, você tem a sua interpretação, eu tenho a minha, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós vamos respeitar as pessoas, lógico. O respeito fica, não é? Mas alguém está errado. Alguém está interpretando as Escrituras erradas, e isso é um pecado. É um pecado que preciso buscar, né? Eu lembro da minha luta em relação, por exemplo, a essa questão que a gente teve que lidar bastante, sobre essa questão de divórcio, casamento, recasamento. Eu tenho lá a minha apostila, e cada vez que eu tinha que lidar com isso, por saber que existem outras posições, eu voltava a estudar tanto a minha posição quanto as outras. Porque eu tenho que responder diante de Deus. Não vou me conformar, né, com essa possibilidade de ter mais de uma interpretação. E nós devemos zelar por isso. Nós devemos ser pessoas que vamos zelar por isso. Nós não vamos brigar, nós não vamos discutir, nós vamos deixar bem claro, não é? Alguém está errado. Então, eu tenho a minha família, eu estou tentando aplicar isso, né? Então, toda a minha família ainda não há convertidos. Né? Então, eles acreditam, né, que eles acreditam que Jesus é o Salvador, mas eles acreditam que eles têm que cumprir todos os rituais da igreja, eles acreditam em boas obras. E sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu digo, um de nós dois está errado. Um de nós dois está errado, porque a Bíblia é uma só. Se eu estiver certo, vocês vão para o inferno. Eu digo assim. Entende? E se vocês estiverem certos, então eu irei para o inferno. A questão toda, eu falo para eles, qual é a fonte de verdade que vocês têm? E qual é a fonte de verdade que eu tenho? A minha fonte de verdade é só a Bíblia. Vocês têm algo além da Bíblia. Eu entendo isso. Respeito, mas um dos dois está errado. Um dos dois está ofendendo Deus. Isso é muito importante.
porque a gente vive num mundo assim, né, em que está se perdendo essa questão de verdade absoluta. Então, eu vou voltar aqui à leitura, tá bom? Então, a questão real é de hermenêutica e exegética e não temática. Isso é, as divergências não giram em torno dos acontecimentos futuros ou na sua verdade, se haverá um arrebatamento ou não, se Cristo vai, de fato, voltar, se haverá julgamento, se há um céu para os salvos ou um inferno para os perdidos na eternidade, se a terra será destruída com fogo, se haverá ou não ressurreição, como era a questão nos dias de Jesus entre os judeus. A questão é hermenêutica, porque tem como base a interpretação das Escrituras. Se a interpretação da profecia for feita pelo método alegórico e espiritualizante, as conclusões serão irremediavelmente um arrebatamento pós-tribulacional, visto que a tribulação é apenas uma intensificação do que há em todo instante na vida do crente. O milênio passa a ser apenas um número simbólico de um espaço longo de tempo entre as duas vindas. Por outro lado, se a interpretação for literal, pré-milenismo e pré-tribulacionismo serão as convicções sem discussão alguma. O ponto de disputa, então, é em relação a qual melhor método ou método adequado de se interpretar a profecia, o que cada grupo sabe defender muito bem. Aí ele termina essa parte dizendo, por isso, o desconforto não impede o autor, isso é ele que escreveu o livro, né, de respeitar os autores e teólogos das posições divergentes. E o fato de citá-los e refutar suas interpretações será sempre em torno de informações verazes e fiéis aos fatos, acrescido de grande respeito. Então, nós vamos respeitar, por exemplo, quem tem uma posição diferente, mas o que precisa ser bem estabelecido por ambos os lados é, a minha interpretação, ela é gramatical, histórica, literal, e a sua é figurativa. Tem que assumir isso. Outra coisa importante, não significa que todas as pessoas que acreditam, por exemplo, que a igreja passa por tribulação e tudo mais, que eles interpretam toda a Bíblia de maneira figurada. Não. A maioria interpreta toda a Bíblia literalmente. No assunto de escatologia, por haver muitas imagens e tudo mais, aí interpretam de maneira figurada ou não literal. Então, isso precisa ficar bem claro, ok? Então, quando forem conversar sobre o assunto, não esqueça, a questão não é essa, a questão é qual é o meu método de interpretação. Então, seu método de interpretação é esse, não dá para a gente conversar. Não vai chegar a harmonia. Agora, se você quer conversar sobre hermenêutica, então nós vamos estudar sobre hermenêutica. Por que é esse método e não aquele? Aí nós podemos chegar num denominador comum, ok? Então, a interpretação histórico-gramatical e literal das Escrituras defende pré-tribulacionismo e pré-milenismo. Quem acredita numa linguagem figurada da Bíblia, então, vai acreditar em outras posições. Tendo dito isso, ok? Vem algumas perguntas que precisam ser feitas. E tudo isso é introdutório e extremamente importante, ok? As promessas feitas a Israel sobre a posse da terra, descrita por Moisés, é literal ou figurado? Essa é a pergunta. Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 21,
Mas eu vou ler apenas o versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. A pergunta é, quando Deus fez essa promessa para Israel, o que ele estava falando? Ele estava falando de um território aproximado, aí então estou interpretando de maneira figurada. Ou é exatamente lá do rio Nilo até o Eufrates? É algo que é literal ou é algo, bom, não é tão exato assim? Então, por que a Bíblia, que a gente diz que é palavra de Deus, citou dessa maneira? Por quê? Ou eu interpreto tudo literal, ou eu interpreto tudo figurado. Todas as promessas têm que ser ou é figurado ou é literal. Eu creio que nós temos que interpretar a Bíblia literalmente. Eu costumo dizer, né? Até quando vem uma figura de linguagem, eu sempre cito aquela mais simples. Jesus disse que ele é a porta. Qual é a literalidade da porta? Né? Todo mundo vai entender que Jesus não é um pedaço de madeira, mas existe o significado literal daquilo. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Historicamente, Israel nunca tomou posse dessa terra prometida de forma completa. Nunca tomou. O máximo que chegou, né, foi na época de Salomão, ainda baseado na conquista de Davi, mas ainda não foi todo esse território. Então, ou Deus mentiu, cuidado, né? Ou, né, a interpretação literal não é a correta, porque ninguém vai dizer que Deus mentiu, porque Deus não mente, não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Então, a gente vai para a questão de interpretação. Então, eu vou dizer assim, eu acredito nessa promessa literalmente, como ela não se cumpriu, então precisa ser cumprida, quando isso vai acontecer. Quem tem uma posição diferente tem que dizer, não, eu interpreto a Bíblia de maneira figurada. Não é tão literal assim. Tá bom, então a discussão acabou aí. Então, você fica com a sua posição, eu fico com a minha. Há um respeito, mas dentro da mente tem que entender. Um dos dois está errado. Porque assim você vai continuar estudando, vai continuar tendo coração de discípulo, tanto o literal quanto o figurado. Os dois têm que ter um coração de aprendiz. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós devemos chegar à mesma conclusão. 1 Coríntios diz isso. Interessante, né? Até como nação, Israel foi só reconhecido agora em 1948. E ele não tomou posse de toda essa terra. Desde que ele foi levado cativo, nunca mais Israel, né, pegou aquela terra toda. Pense nisso. As promessas feitas para Davi, de que um descendente irá reinar sobre Israel, e não só sobre Israel, mas sobre todas as nações do mundo. É literal ou é figurado? É uma pergunta que tem que responder. Jeremias diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Não é só o juízo e a justiça no reino de Israel. Ele falou na terra, no planeta Terra. Né? Nos seus dias, Judá será salvo. Significa que Israel vai ter que estar em perigo. Israel habitará seguro. Quando está falando de Israel e está falando de segurança, qual é o problema da nação de Israel? São as outras nações. Então, é um período que vai existir outras nações, tem que existir Israel, e precisa chegar um rei que vai colocar Israel
exemplo, como cabeça, e agora sim, né? As nações o resto. Quando isso se cumpriu? E Jeremias foi escrito depois de Salomão. Porque o período mais rico do povo de Israel e o período em que Israel viveu mais seguro e que ele desfrutou, né, economicamente como sendo o principal país do universo, foi na época de Salomão. E Jeremias foi escrito depois. Então, essa é a promessa. E nós sabemos o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Porque Israel queria esse rei. E eles não aceitaram Jesus como esse rei. E agora, a rejeição de Israel anulou a promessa de Deus? É uma pergunta. E, de novo, é literal ou não? Quando está falando sobre isso. Então, a discussão sempre vai voltar para a hermenêutica. Isso é muito importante. Ok? Então, pensem a respeito disso. Né? Será esse o seu nome com que será chamado Senhor, Justiça Nossa? Então, Jesus vai vir para eliminar as injustiças cometidas por todos, inclusive de nações contra Israel. E aí nós vamos ver no livro de Apocalipse isso acontecendo. Né? Então, depois de Salomão, o que aconteceu com o reino de Israel? Historicamente falando. Então, veja bem, então existe uma interpretação que ela é histórica, gramatical e literal. Existe uma outra interpretação que ela vem como uma figura de linguagem, né? Como algo que não é literal. Então, essa é a pergunta, né? Depois que Israel foi levado para o cativeiro, lá de Nabucodonosor, Israel nunca mais foi independente. Nunca mais ele foi independente. Todos os reinos que vieram depois, mesmo com a permissão da reconstrução do templo, do muro, ainda estavam submissos. Foi submisso ao Império Grego, foi submisso ao Império Romano, na época de Jesus, não é? Então, isso ainda não foi cumprido. De novo, o reino mais próspero, economicamente falando, e territorialmente falando, foi a época de Salomão. Né? Salomão reinou sobre todos os planetas da Terra? Desculpe, sobre todas as nações do planeta Terra? Não. Então, né, como é que ele vai executar juízo e justiça na Terra? Então, é muito importante a gente chegar a uma conclusão sobre isso. Deus falhou, então, em cumprir essa promessa? Bom, quem interpreta o texto literalmente vai dizer, não, Deus nunca falha. Quem interpreta a Bíblia de maneira alegórica vai dizer, não, isso não é bem assim. Não é? Israel foi protegido, ou a igreja agora é a continuação de Israel. Aí vem, bom, é alegórico, aí não dá para debater, porque é alegórico, tá bom, o que eu vou fazer? Mas o problema é a interpretação. Por isso que não vai haver, entre aspas, o debate não tem que ser, né, em relação a isso. Né? Na interpretação figurada, essas promessas vão ser cumpridas como? Através da igreja? Porque não foi. Então, temos que responder isso. Né? Bom, é um reino espiritual. E depois que Jesus voltar, então, mas depois que Jesus voltar, tem divisão, tem injustiça para que ele precise lidar. Então, se tem as nações e ainda haverá injustiças na qual ele precisa colocar as coisas em ordem, então nós estamos agora no milênio. Por que você vai em Apocalipse, a gente vai ver isso, tem o milênio e depois do milênio tem o reino eterno? Por que tem essa distinção? Precisa responder em relação a isso. Né?
Uma coisa é fato, a igreja não tem nada a ver com o território de Israel. Concordam? E aqui nós temos uma promessa que tem a ver com o território e tem a ver com quem será o rei. Não é? O reino de Cristo não pode ser desassociado de Israel e das nações. Ok? A não ser que você diga, não, é um reino espiritual. É uma alegoria lá. Pensem sobre isso. Nós não estamos abrindo a discussão ainda, vai chegar esse momento. É o momento da gente pensar, de conversar com Deus, né? De voltar para as Escrituras, de ler. Ok? Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. É cumprimento literal da aliança territorial e o reino mundial ou não? Veja bem, está lá falando do futuro. Não é? Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Tem figura de linguagem? Tem. Não é? Mas a interpretação é dada junto com o texto. Né? Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. E agora? E por que essa quantidade de anos é repetido nesse texto? Você tem que ter uma... Precisamos responder isso. E temos que assumir. Né? Bom, a minha interpretação é literal, ou a minha interpretação ela é figurada. Ok? Então, tá bom. Você vai manter assim, não vamos discutir o assunto. Ok? Alguém está errado, mas não vamos discutir o assunto. Lançou no abismo, fechou e pôs selo nele, para que não mais engane as nações até se completarem 1000 anos. Então, quando é que Satanás vai ser preso? Porque ele tem que ser preso. Ou isso aqui é figura. Ele está preso agora? Agora, nós não podemos dizer que ele está preso agora. Porque a própria Bíblia diz que ele é o Deus desse século, isso é, dessa geração. Então, preso ele não está agora. Ele vai ter que ser preso e vai ter que ser solto. Ou isso aqui nós vamos interpretar como? É uma pergunta que temos que fazer. Não é? Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então, é um período em que vai ter que ter uma besta, em que as pessoas vão ter que se dobrar diante deles, e haverá um grupo que não vai se dobrar, entende? Que vai ser perseguido. Quando vai acontecer isso? Literal ou não literal? Precisamos responder. Ok? E continua aqui, né? Os quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Quem é que vai reinar com Cristo? Ele está falando desse grupo de decapitados, de pessoas que foram perseguidos, e outros textos mostram outras pessoas que vão reinar com Cristo. Vai reinar aonde? Se é um reino eterno, ele não precisa de súditos para colocar as coisas em ordem. Então, pense nisso. Essa questão de reinar junto, de participar, de fazer parte, né, daquele grupo, né, diferente dos outros. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completem 1000 anos. Então, tem um grupo ainda que não vai ter um corpo glorificado, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Um corpo físico imortal, porque quem vai para o inferno também vai ter um corpo imortal, e quem vai para o céu também vai ter um corpo imortal. Então vai ter um grupo que vai receber esse corpo imortal depois, isso aqui é literal, onde se encaixa para quem interpreta de maneira figurada. Como é que isso vai acontecer? É importante a gente ter essas perguntas e as respostas.
não é? Os restantes dos mortos não reviverão até que se completem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Há um reinado em que seres humanos vão participar com Cristo. Está aqui. Literal, não literal. Então, a questão vai ser sempre essa: qual é a interpretação correta das Escrituras? Ok? Então, eu e um grande grupo defende que a Bíblia tem que ser interpretada de maneira histórica. Por quê? Porque Deus escreve a história e prova que Ele é Deus dirigindo a história, inclusive fazendo promessas. Então, a interpretação histórica, então eu vou ver o que foi cumprido e o que não foi. Gramatical, então eu vou respeitar, né? Exegese, as palavras, né? E também literal. Existe outro grupo que interpreta, na questão de profecias, o sentido figurado. Tá bom? Então, quem interpreta literal, como eu, então afirma que Deus ainda tem que cumprir essas promessas feitas para Abraão, e feita para Adão também, inclusive, né? Daquele que viria esmagar, já cumpriu uma parte. E feita para Davi, que ainda não foram cumpridas. E o nosso Deus é um Deus que cumpre a promessa. E se ele deixa de cumprir alguma, ele deixa de ser Deus. Imagine você se existe a possibilidade de Deus não cumprir a promessa da salvação pela graça em Cristo Jesus. Paulo diz que a gente é os mais miseráveis de todos sem essa promessa. Ok? Então, eu quero ler novamente, eu estou encerrando hoje, a última introdução, semana que vem a gente já vai entrar no livro de Apocalipse estudando, tá bom? Quero ler novamente essa questão de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3, e quero ler 3:10 também. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam essas coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, existe uma promessa para quem ouve, estuda e guarda, né, o conteúdo desse livro, que vai experimentar uma bem-aventurança. Ok? Então, nós temos que entender que essa é a palavra de Deus perfeita. E aqui está descrito no livro de Apocalipse o que vai acontecer com a humanidade no futuro e ainda não aconteceu. Quem interpreta a Bíblia, encarando as promessas do Antigo e Novo Testamento de forma gramatical e literal, acredita que a igreja vai ser poupada dos terríveis acontecimentos que estão em Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse capítulo 18, que é a grande tribulação. Existem vários textos, eu escolhi um do próprio livro de Apocalipse, tá bom? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós não podemos confundir a perseguição que a igreja sofre e sofreu com isso. A perseguição que a igreja sofre e sofreu não tem nada a ver com a provação que vai vir no mundo inteiro para experimentar os habitantes da terra. A igreja ela é perseguida porque ela é igreja. A igreja é perseguida porque o mundo jaz no maligno e quem é salvo por Cristo não é do maligno. Então, a igreja é perseguida. Nós somos perseguidos por causa dos valores morais que nós temos. Por exemplo, é por isso que a gente é perseguido. E nós estamos experimentando isso agora no Brasil. E vai intensificar. E a igreja sempre vai continuar sendo perseguida enquanto estiver aqui. E quando a igreja for arrebatada na grande tribulação,
haverá aquelas pessoas que vão pregar o Evangelho. E as pessoas que forem aceitando o Evangelho e rejeitando a marca da besta também serão perseguidos. Mas a grande tribulação não é só para eles. A grande tribulação é para experimentar os habitantes da terra. É algo que vai vir no mundo inteiro, não é uma perseguição para um grupo. Então, não podemos confundir uma coisa com a outra. A não ser que não interprete a Bíblia de maneira literal, histórica e gramatical. Não tem outro jeito. Tem que assumir isso, pelo menos. Ok? Então, quem acredita que em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, entende que nós, os verdadeiros salvos, serão retirados do planeta Terra, vão ser levados por Jesus, né, para aquela casa que Ele já preparou por nós. Lá vai acontecer o que nós já estudamos, as bodas do Cordeiro, que é a nossa união, né, definitiva com Cristo. Nós vamos desfrutar das bênçãos da salvação, a gente vai ter um corpo perfeito e imortal, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos desfrutar de tudo o que Ele prometeu, que se resume em alegria, satisfação, contentamento, etc. Agora, irmãos, lembrando, essa promessa de Apocalipse e essas profecias foi escrito no ano 100. No ano 100, a igreja estava passando por perseguição. Como é que em Apocalipse, capítulo 3, está dizendo, não, existe uma tribulação para o mundo inteiro que vocês não vão fazer parte. Então, não podemos confundir, novamente, perseguição que nós sofremos por causa de Cristo com a tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro. Não importa. Entende? Porque é a ira e a justiça de Deus sobre aqueles que estão rejeitando Jesus. É isso que tem a ver a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, a gente tem um resumo do conteúdo de Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste. Então, João, o apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, isso é controlado pelo próprio Deus. Deus é Espírito, né? Então, ele não vai pegar uma caneta e escrever. Então, ele usa agora um ser humano. Nós já falamos sobre inspiração, controlado pelo próprio Deus, e agora está escrevendo. Então, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Então, o Apocalipse tem coisas que o apóstolo João viu naquele momento, as coisas que são, o que está acontecendo com a igreja, e as coisas que vão acontecer depois dessa. As que viste é capítulo 1, versículo 10 a 20. Eu vou ler apenas versículos 10 a 12, mas Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 20, é aquilo lá, as coisas que você viu. Né? Então, veja bem, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Ele vai descrevendo. Então, o apóstolo teve uma visão naquele momento, e baseado naquela visão, ele começou o livro de Apocalipse. Então, fala sobre aquela visão. Depois está dizendo aquelas que são, aquelas que estão acontecendo agora. O que é aquelas que são? São as 7 cartas escritas para 7 igrejas de Apocalipse. Quando o Maurício já estudou conosco, né? O que aparece lá naquelas cartas? A realidade de cada igreja. Os pontos positivos, os pontos negativos, o comportamento daquela igreja. Significa que Jesus está vendo o nosso comportamento. E ele, para algumas igrejas, ele fez correção, para algumas igrejas ele fez elogios e correção,
Para outras igrejas, ele simplesmente falou só de coisa errada que eles estavam fazendo, que não tinha nada de bom, né? E tinha igrejas que só receberam elogios. Então, essas são as que são a realidade daquelas igrejas. Como chegou até nós, significa o quê? Que as nossas igrejas têm esse tipo de comportamento. E a gente identifica para ir seguindo as instruções de Jesus para chegarmos a ser a igreja perfeita, que só vai ser realmente quando a gente for arrebatado. E as que hão de acontecer é o capítulo 4 até o fim de Apocalipse. Capítulo 4 em diante é o futuro. Capítulo 4 está preparando, mas deixou de falar as coisas da igreja e começa a falar, bom, vai ser assim daqui para frente, não é? Então, as coisas depois dessa é capítulo 4 em diante. Olha como começa o capítulo 4, versículo 1. E agora, de novo, nós temos que dizer para nós qual é a interpretação correta das Escrituras. Há muitos anos atrás, nós estudamos aqui hermenêutica na escola bíblica. Não sei se vocês lembram. Todas as regras, explicando tudo. Porque somente assim, cuidado com o que eu vou dizer, né? A palavra de Deus infalível, como realmente é, ela vai ser para mim também. No meu dia a dia, na minha interpretação. Não é? Então, veja bem. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, eu quero destacar aí, né, duas expressões. Primeiro, depois dessas coisas. Quero destacar isso. E essa ordem, por que é que aqui nós temos essa ordem? Para João. Fala, João, sobe aqui, tá bom? Então, primeiro destaque. O versículo começa com essa expressão. Depois dessas coisas, indica uma mudança. Começou o capítulo 1, as coisas que viste. Capítulo 2 e capítulo 3, as coisas que são. Isso é, a realidade daquelas igrejas locais. E agora, depois que ele explicou a realidade daquelas igrejas, nós temos agora essa informação. Depois dessas coisas, depois de eu ter dado o meu recado, a minha instrução para as igrejas, agora eu vou mostrar para você, João, para você revelar para a igreja as coisas que hão de acontecer, aquelas que vêm depois. Depois do quê? Depois das instruções que foram dadas para as 7 igrejas. O capítulo 3 de Apocalipse termina assim, um recado para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terminou assim. Agora o capítulo 4 começa. Depois dessas coisas, isso é, depois de ter dado um recado particular para cada igreja, e mandou que essa carta fosse lida para todas as 7. Agora eu vou revelar para a igreja as coisas que vão acontecer no planeta Terra. É isso que ele está dizendo aqui. Então, depois de ter tratado com as igrejas, vem agora uma revelação. Revelação sobre o quê? Apocalipse capítulo 4 trata sobre o que vai acontecer nas nações, em todas as nações, incluindo Israel. Outro destaque. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Por que só no capítulo 4 João recebe essa ordem? Sobe para aqui. Aonde João estava quando tratou sobre as coisas que viste e as coisas que são? Às vezes passa desapercebido isso para nós. Mas sobe aqui, ó. Depois que você falou que você viu aquela visão do capítulo 1, depois que eu falei para você escrever uma carta para cada igreja, por que agora que eu vou falar do futuro, daquilo que vai acontecer nas nações, está dizendo para João, agora você sobe aqui para o céu.
Bom, eu vou ler uma explicação do pastor Edson Naves, desse livro, tá bom? Isso forma um quadro claro do arrebatamento da igreja. Para mim não precisa. Capítulo 3, versículo 10, já diz que a igreja não vai passar. Mas ele, lendo e estudando sobre isso, ele diz, olha, essa ordem para subir aqui é um quadro claro do arrebatamento da igreja. João estava na terra, porque João fazia parte da igreja, apóstolo da igreja. João estava na terra quando teve a visão do capítulo 1, que era a primeira parte da visão. Também estava na terra quando recebeu as 7 cartas às 7 igrejas, capítulo 2 e 3, sendo a segunda parte da visão, as coisas que são. Mas quando vai começar essa terceira parte, que as coisas que hão de acontecer, João recebe a ordem para subir para o céu, de onde assistirá tudo que vai acontecer no futuro, que é o que vai acontecer com a igreja, para quem tem a interpretação histórico, gramatical e literal. Nós vamos ser arrebatados e nós vamos assistir lá do céu tudo aquilo que vai estar acontecendo aqui no planeta Terra. Então, Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 18, veja bem, do 4 ao 18, nós temos uma descrição detalhada de como Deus vai demonstrar a sua justiça, punindo aqueles que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. Quem está rejeitando a oferta de perdão pela graça, através do Senhor Jesus, vai precisar lidar com a justiça de Deus. E a Bíblia chama essa justiça, muitas vezes, da ira de Deus, ira justa. Você não fica com raiva quando você vê uma injustiça? Deus é assim também. É uma ira santa, uma ira justa. Então, significa que os sofrimentos descritos do capítulo 4 até o 18 não tem nenhuma associação com a igreja. Não tem nenhuma associação com a perseguição que a igreja está sofrendo hoje e vai sofrer. Porque é uma perseguição contra a igreja, é uma tribulação, debaixo do controle de Deus. Mas, Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 18 é a provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Não é para testar os cristãos, não é para testar os fiéis. Os terríveis acontecimentos. E, gente, é catástrofe mesmo. Vai morrer muita gente, é mortandade mesmo. Período de pura graça é agora. Depois vai vir, né? Por isso que a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados. Então, isso se refere a um período de 7 anos, por causa da interpretação histórica da promessa que foi feita para Daniel. Quem não lembra, a gente pode relembrar depois. 69 semanas estão determinadas sobre o seu povo, aí ele divide e uma semana ainda não se cumpriu, que são esses 7 anos de tribulação, para quem interpreta a Bíblia de forma histórica, gramatical e literal. Essa é a interpretação, né, para quem acredita desse jeito. Então, esses 7 anos, ou a grande tribulação, é chamado também do quê? O dia do Senhor. Nós estudamos algumas semanas atrás. Também é chamado da Bíblia como derramar da indignação de Deus. Né? É interessante, né? A gente vê, até o descrente faz isso. Né? Ele vê as injustiças, né? Vê catástrofe, vê pessoas passando fome, e a pergunta é, mas se existe um Deus, por que ele está permitindo tudo isso? Né? Tá bom. Um dia... eles vão ver como é que Deus vai lidar com todas essas injustiças que estão acontecendo. E essas injustiças existem por causa do ser humano. Não é verdade? Não é o ser humano que faz as guerras? Não é o ser humano
que quer cada vez mais dinheiro e oprime cada vez mais pobres. Não é, é consequência do pecado. Deus ainda não está agindo de maneira punitiva pela sua graça, mas ele diz, vai chegar o momento. Ainda a minha longanimidade, a minha misericórdia. Também a Bíblia chama esses 7 anos dia cruel, com ira e ardente furor. E tem outros adjetivos mais. Por quê? Quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai ver que a coisa aqui no planeta Terra vai ficar feia. Ok? Encerrando o tempo de hoje. Abram a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler esse texto. Na revista atualizada, você acompanha. Eu quero encerrar. É um texto que eu sempre volto nele. Por quê? Do mesmo jeito que Israel, por interpretar errado as Escrituras, quando o Messias veio, eles não perceberam. Os olhos estavam fechados. Eles rejeitaram o Messias, eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o. A igreja corre o mesmo perigo. Quando eu estou dizendo o perigo de esquecer dessa promessa e não viver diariamente à luz dessa promessa. Nós devemos aguardar o cumprimento da volta de Jesus para se encontrar conosco o tempo todo. Mas por causa da aparente demora, isso está se perdendo, entende? No meio dos cristãos. E eu não quero que isso se perca para nós. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das promessas que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ele está falando dos profetas, Antigo Testamento, e ensino repetido pelos apóstolos, Novo Testamento. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas zombando, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Como desde o princípio da criação? Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Lembra? Ele está lembrando aqui de uma punição que Deus deu a todos os membros do planeta Terra por haverem esquecido de Deus. Noé não é lenda. O que aconteceu, o dilúvio, ele foi real. Somente 8 almas se salvaram, porque era todo mundo descrente. Só aquelas pessoas confiaram, na instrução de Deus e construíram a arca, e ele está falando isso. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo. Do mesmo jeito que foi, naquela época, punida e purificada, entre aspas, pela água, no futuro vai ser pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por que ele está falando isso? Está demorando para cumprir? Então ele está explicando uma verdade. Ele diz, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Olha, ele está falando
do dia do Senhor, e nós já estudamos. O dia do Senhor é aquele período que começa com a tribulação. E a gente vai ver adiante que vai incluir depois o milênio, tá bom? Isso eu vou mostrar para frente. Ok? No qual os céus passarão com grande estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, agora um recado para nós. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos em seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Santificação progressiva, é o que está falando aqui, não é? E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? E aqui ele fala de tudo. Aqui é um resumo. Inclui grande tribulação, inclui milênio e inclui o final de tudo. E Apocalipse mostra isso de maneira mais detalhada, quando vai acontecer cada um desses eventos. Obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Eu te agradeço por esse povo que está reunido aqui, pelo empenho deles em vir para esse local, te servir, te adorar e, ó Pai querido, crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Obrigado pela Tua paciência para conosco. Obrigado pela Tua paciência para com aqueles que ainda não Te conhecem, mas que o Senhor vai chamá-los ainda para a salvação. O motivo do Senhor ainda não ter vindo é porque ainda há pessoas que vão ouvir o Evangelho e serão salvas. Nós não sabemos se isso vai acontecer ainda daqui um segundo, daqui um mês, daqui um ano. Nós não sabemos, mas sabemos que vai acontecer. Ajuda-nos a viver à luz dessa verdade, ó Pai. Ajuda-nos a ser um povo que é devotado em viver para Te agradar. Ajuda-nos, ó Pai querido, a realmente a desejarmos sermos encontrados irrepreensíveis e apressando, ó Pai querido, a Sua vinda, isso é, testemunhando, ó Pai querido, dessa salvação maravilhosa que é pela graça, através do sacrifício de Cristo. Que nós, ó Pai, sejamos encontrados dessa forma, irrepreensíveis e testemunhando, para a honra e glória do Senhor mesmo. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Homens, por favor, nos ajudem a esvaziar aquela parte